Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, 5 salas em 1340. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. E aí, Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Essa mesa que mudou? Ela é vermelha, né? Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você que está ligado na nossa programação, chegando agora para bater um papo conosco. Minha gente, hoje é dia 5 de outubro de 2021. Então um abraço grande para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, em nossa pauta hoje, educação, e o nosso convidado é o secretário municipal de educação de Tanguá, Luciano Lúcio. Vai bater um papo aqui conosco, né? E eu preciso fazer, antes do boa tarde do meu amigo Luciano Lúcio, eu preciso fazer aqui alguns registros importantes. Primeiro, dizer para você que nós estamos, né, para você que está nos acompanhando no radinho, nós já estamos com imagens aqui do estúdio da 1340 AM Leste Fluminense. Você já pode nos assistir pelo Facebook, lá na minha página, @jornalista Flávio Azevedo. E aí nas minhas redes aí no Facebook você consegue nos acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência, né? E mais algumas outras informações importantes. Vamos lá, gente. Notícia chegando para você, né? Muita gente mandando mensagem aqui para mim. Flávio, e o secretário de Segurança e Ordem Pública de Rio Bonito? O que houve? O secretário pediu para sair, pediu para ir embora, né? Eu não tive tempo ainda de redigir esse texto, de fazer essa reportagem, fazer essa matéria, mas sim, é verdade, está publicado, inclusive já no Diário Oficial do município, né? Então o nosso glorioso Rafael Sodré, que estava sempre conosco aqui, inclusive no programa, sempre dando os informes a respeito da ordem pública, segurança de Rio Bonito, atualmente não é mais o secretário, a pasta está sendo, até que um novo secretário seja nomeado, está sendo respondida, sendo acumulada aí pelo secretário, pelo chefe de gabinete, o Marcinho, né? O glorioso Marcinho, vai ser, por enquanto, né, respondendo pela pasta da Segurança e Ordem Pública de Rio Bonito. Dois informes importantes ainda. Estive hoje pela manhã lá no colégio, no Colégio Municipal Professor Ernesto Almeida de Carvalho, o IMPAC, acompanhando lá uma atividade de retorno gradativo às aulas, né, a partir dos professores, etc. e tal. As aulas presenciais não voltaram nessa unidade escolar, mas os professores já fazendo aquele movimento de readaptação. Conversei e entrevistei a psicóloga que esteve lá palestrando para os professores que estiveram pela manhã lá no Colégio CIEP. Entrevistei lá a Ingrid Moraes. A entrevista dela está disponível na minha página, disponível no nosso Instagram, disponível no nosso canal no YouTube, para você ver o que ela disse a respeito de volta às aulas. Vou inclusive perguntar isso também ao nosso secretário de Educação de Tanguá, né, sobre essa questão da volta às aulas, e ela fez um preâmbulo, né, numa conversa conosco a respeito de profissionais de educação, alunos e
responsáveis pelos alunos, né? Cada um tem uma percepção diferente da questão da volta às aulas nesse tempo de pandemia, que ainda não acabou, mas a vida tem que continuar, né? Foi o que nos disse a psicóloga na conversa conosco. Bom, além disso, eu quero deixar aqui um registro também e uma saudação à moçada da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Bonito, que celebraram ontem uma solenidade para comemorar o Dia Municipal da Cultura, instituído em 2010, no dia 4 de outubro, então, em Rio Bonito, no dia 4 de outubro, é o Dia Municipal da Cultura. Essa iniciativa foi em 2010 do ex-vereador Fernando Soares, né? E o objetivo de se colocar 4 de outubro como Dia Municipal da Cultura é em razão do nascimento do glorioso Leir Moraes, o saudoso Leir Moraes, quem eu conheci bastante, com quem eu conversei bastante, com quem eu aprendi bastante, sobretudo os bastidores históricos e políticos de Rio Bonito do tempo que eu não era nascido, né? Grande Leir Moraes, que era político, era jornalista, era advogado, etc, etc. Tinha uma série de expertises, escritor, com vários livros lançados, uma figura exponencial, o glorioso Leir Moraes, que nasceu em 4 de outubro de 1935, em Prainha, no 2º distrito de Rio Bonito, e morava na Caixa d'Água, agora quando faleceu aos 79 anos, né? Num dia 14, se não me engano, de junho de 2015. Bom, então, em razão do Leir Moraes ter nascido no dia 4, surgiu o Dia Municipal da Cultura, e lá na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Bonito, a moçada fez lá uma solenidade, representante do grupo de Serenata Lua Branca, tinha ali figuras, parentes de ícones aí da cultura riobonitense, da literatura riobonitense, presentes por lá, inclusive o filho do Leir Moraes, nosso amigo Nando. Então um abraço lá para a rapaziada da pasta da cultura e do turismo, né? Por esse evento de ontem. Bom, gente, vamos então à nossa conversa aqui com o nosso secretário de Educação de Tanguá. Antes, porém, deixa eu lembrar aqui dos nossos parceiros. Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital da Civarga de Rio Bonito. Deixa eu lembrar para você aqui do Plano Viva Assistencial. E lembrando que se você é associado do Plano Viva Assistencial, tem um desconto especial na Clínica Vivermed. Meus amigos lá do restaurante Del Conde, onde eu estive hoje pela manhã, na hora do almoço, né, almoçando, um abraço para ela, um abraço para Marta, né, sempre aberto com o restaurante, à noite pizzaria. Hoje é folga lá no Del Conde, a questão da pizzaria, mas o restaurante funcionou durante o dia normalmente. Um abraço à galera do Del Conde. Deixa eu lembrar aqui para você da Telefrutas Rio Bonito, meu amigo Leandro Ferreira, sempre com os melhores preços e melhores produtos para você. Aquele morango no capricho, né? Abraço, Leandro. Sucesso para você, meu irmão. Alguns desses parceiros nossos, né, que temos aqui vários no programa, e estou citando aqui alguns deles, e um abraço aí para essa moçada. Registro de Tanguá. No último sábado eu estive na Feira do Produtor Rural de Tanguá, acontecendo ali no estacionamento da Connect Internet. Fiz uma live de lá também, entrevistei o Felipe, entrevistei a Alessandra Belas, que é a presidente da ACIPTA, que junto com o Felipe, presidente da CDL, está promovendo essa feira, né, a princípio de 15 em 15 dias, todos os sábados, a cada quinzena, aqui em Tanguá. Muito legal, rapaziada ali que a gente já conhece, alguns da feira do Produtor Rural de Rio Bonito, que tem uma moçada ali que mora na divisa, né? Lagoa Verde é muito perto daqui, muito perto de lá, né? E aí algumas pessoas ali também que a gente já conhecia de Rio Bonito. Muito legal a iniciativa, parabéns. E essa reportagem que eu fiz no sábado também está disponível aí nas minhas mídias eletrônicas. Então um grande abraço para os feirantes, para os organizadores, né? E amanhã tem aqui em Rio Bonito, amanhã quarta-feira, tem a nossa Feira do Produtor Agro, na Praça Fonseca Portela, né? Se organize para estar lá prestigiando, melhor dizendo, essa moçada. Então é isso, minha gente. Vamos lá, vamos em frente. Deixa eu mandar aqui um abraço para Dinéia Muniz. Boa tarde, meu amigo Flávio. Saudade de você. Abraço, Dinéia. Minha amiga Maria dos Anjos diz aqui boa tarde, secretário. O Marcelo Rosalino diz: grande Luciano Lúcio, como é fazer parte de um dos melhores governos do Rio. Nossa cidade vizinha Tanguá está em ótimas mãos com o prefeito que está se esforçando muito para a melhoria de cada dia. Parabéns a toda a equipe. Sheila Santos, boa tarde. Paulo César, boa tarde. Luiz Carlos, boa tarde.
Meu amigo Zeca Novaes, grande sujeito, diz aqui, 2 irmãos de estrada e de luta. Flávio, o cara corajoso, dono da frase do antes e depois do Luna na Lua. Luciano, um sonhador apaixonado por sua cidade, com o qual tenho a honra de dividir um sonho que poucos acreditavam. Meu amigo Adriano Luz Freitas, que se mudou, era a mercearia Pé da Serra, agora está lá no Mercadinho Luz, na Jacuba. E eu estou devendo uma visita ao meu amigo Adriano, mas eu vou chegar aí, Adriano, eu vou chegar, fica tranquilo. É tipo a justiça divina, eu tardo, mas não falho, preciso te visitar, eu estou devendo. Minha amiga Rosemary Pinto, beijo para você, e o AC Gucci, né? Aqui nos acompanhando também. Grande Joel Jefferson, beijo para você, meu irmão, grande abraço. Luciano, seu boa tarde, pertinho do microfone, seja bem-vindo. Sei da sua correria, da sua agenda lotada, então muito obrigado por dedicar esses momentos aqui da tarde para estar conosco nessa prestação de contas, né? A população tanguaense, a população em geral, das suas ações à frente da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Tanguá. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Não é um convite, né? Quando o Flávio fala, chama, é convocação, pô. Me sinto aqui, muita vontade, Flávio, já falei isso para você várias vezes. Se tem um programa que eu sinto satisfação de estar presente, é aqui com o Flávio Azevedo. Estou às ordens, à sua disposição, à disposição do seu público, enfim, vamos em frente. Vamos em frente e, assim, você já esteve aqui depois de assumir, né, a gestão da educação, né, fez aqui um preâmbulo, criou algumas expectativas. Como que está o trabalho, né? Como é que está aí essa missão de tocar a educação e o esporte e o lazer em Tanguá? Vamos lá, o esporte e lazer a qualquer momento está saindo, né, da minha responsabilidade. Quero parabenizar e agradecer Pio, subsecretário de esporte, que tem atuado com muita liderança, propriedade, responsabilidade. Sou muito grato porque deleguei ali, confiei e não me arrependo. E toda a sua equipe, meu irmão Zé Renato, nosso coordenador das academias da saúde. Agora sai, Zé, o processo lá que você precisa estava agarrado, agora startou, licitou e a gente vai poder mexer naquelas academias. Jorlan, diretor de esporte, todos que fazem parte, não quero ser injusto com ninguém, mas na pessoa da Pio eu faço esse registro de agradecimento a todos. Secretaria que já foi criada no papel, e em breve o prefeito vai estar startando ali essa nova pasta em sua gestão para atender vários das suas promessas e planejamentos que estão ali, que constam no seu plano de governo. Enfim, algo que ele respeita muito. Muita gente tem um plano de governo, mesmo sendo algo diferente de que era há algumas décadas, né? Hoje é um documento oficial, mas muita gente nem lembra o que tem no seu plano de governo. Encomenda alguém para fazer o plano de governo, registra lá na Justiça Eleitoral, depois esquece o que está escrito. Bota aquilo que vai entender que é mais bonito, né? que vai soar bacana na sociedade, né? Exatamente. E ali não, o prefeito cobra a gente, monitora, e, enfim, muito legal. Sobre educação, Flávio, tudo aquilo que eu falei para você na primeira vez que vim aqui, eu acho que eu vi 2 vezes, eu não lembro, acho que a segunda vez a gente não veio falar sobre educação, a gente acaba falando alguma coisa. Mas a coisa está acontecendo no ritmo que eu esperava. Claro, percalços acontecem, e eu lembro que uma vez alguém me disse que 85% comprovado, né, por pesquisas ou análises científicas, que 85% das coisas que nos acontecem durante o dia fogem daquilo que a gente planejou. Você planeja algo, 85% é diferente. Detalhes, tá? Isso do macro para o micro. Mas enfim, muito satisfeito, a gente tem alcançado o nosso objetivo, primeiro momento de diagnosticar, e a gente já começa a fazer várias ações, ter várias ações que eram planejamento de segundo ano de governo, que é natural num planejamento sério de gestão pública. A gente já está colocando em prática no primeiro ano. Algumas coisas do primeiro ano ficaram impossibilitadas por conta da pandemia, como o próprio ensino integral, que a gente vai começar pela área rural, a gente não conseguiu. E assim, muito satisfeito, Flávio. A grosso modo, está indo de vento em popa. Beleza. Volta às aulas de forma presencial. Hoje, como eu falei aqui no início, estive lá acompanhando um movimento que está acontecendo aqui em Rio Bonito, parte da Rede Municipal de Educação de Rio Bonito. O secretário de Educação, Adalbi Cardoso, que eu quero deixar um abraço,
esteve aqui no programa recentemente falando sobre todos os trabalhos, né, envolvendo essa questão da volta às aulas. Estive lá na Escola Municipal Professor Ernesto Almeida de Carvalho, acompanhando lá o movimento dos professores, né, e tal, a conversa que teve lá. Uma psicóloga que se apresentou lá e trouxe uma palestra falando sobre essa readaptação a esse momento, muita gente ainda preocupada. Teve lá uma apresentação do Lona na Lua também, né? Um abraço para o Zeca Novais, que está aí nos acompanhando, e os meninos do Lona na Lua estavam lá, fizeram lá uma apresentação, uma descontração naquele momento ali para aqueles profissionais de educação, todos os professores, a maioria deles, né? Algum pessoal de apoio. Como é que tem sido, Luciano, esse momento de ainda estamos em pandemia, mas a vida deve seguir, precisamos seguir protocolos? Então, como tem sido gerenciar toda esse conjunto de situações, essa complexidade toda a partir da pandemia, com a volta às aulas, sistema híbrido, presencial, uma turma está em casa, outra turma está na escola, então, como é que tem sido isso? A gente retornou dia 1º de setembro. A gente primeiro vacinou todo mundo na segunda dose, né, todos os profissionais da educação, até 14 de agosto, para seguir aquela lógica de 15 dias de imunização, né, pós-vacinação, pós-segunda dose ou dose única. A gente retornou no dia 1º, a experiência está sendo bem sucedida, tivemos 1 ou 2 casos pontuais, mas muito bem cuidados, os protocolos de saúde funcionaram. A gente está nessa fase de voltar aos poucos. A gente finalizou, na verdade, o retorno de todo mundo no híbrido no finalzinho agora de setembro. A gente veio voltando também gradativamente. A nossa expectativa é que a gente já no início do ano que vem, pós-férias, a gente possa estar com todo mundo em sala de aula. Eu penso que é momento, sim. A gente tem que respeitar a doença, entender a doença. E aqui não sou negacionista e sou vítima da doença. Passei por todo sofrimento, por muito sofrimento, em casa ou no hospital, mas tive todas essas vivências, essas experiências, mas há de se entender que a gente precisa conciliar todas as necessidades. E entendo eu que o melhor caminho é a sala de aula, com toda a prudência, com todo o respeito. E quero dizer, para muita gente que não consegue viver a dor do outro, é muito difícil você ouvir uma mãe chegar e falar assim: eu sei que meu filho estuda dia sim, dia não, mas ele pode vir comer todo dia? Né? Eu ouvi de uma pessoa que não fazia muito sentido a gente estar comemorando entrega de reforço de alimentação escolar, que não é obrigação, que não vem dinheiro do governo federal para isso. Eu sempre falo, e dou ênfase, porque não vem, o que vem é muito pouco. É um esforço muito grande. Você não pode usar dinheiro de Fundeb, você não pode usar salário de educação, enfim, você não pode usar dinheiro da educação. O prefeito deixa de fazer uma obra para botar às vezes 900, 1 milhão de reais para dar reforço de alimentação escolar. E provavelmente a gente vai falar sobre isso aqui, e sempre acontece questões que é muito difícil você atender 5.630 crianças com reforço da alimentação escolar e não ter problema nenhum, né? Muito complexo. E até porque é muito mais caro. Você gasta aí 2.500, 2.600 quilos de arroz com todos os alunos estudando, mas você, na hora de entregar o reforço, você tem que entregar 5.630 quilos de arroz que não estão previstos ali no seu planejamento. Mas enfim, então entendo que a gente está tendo um avanço muito grande. Quero parabenizar as nossas equipes educacionais, todas as coordenações, a turma sensacional. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque é muito difícil, né? O convívio, o ser humano, ele é complexo. Muitas das vezes as diferenças elas aparecem muito mais do que as igualdades. Mas o importante é focar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. E lá na educação a gente tem focado naquilo que nos une há muito tempo. E o que nos une de fato é pensar no tanguaense, na criança, no futuro daquela cidade. E as pessoas que estão lá na educação vivem educação. Procuram o tempo todo melhorar, recuperar o tempo perdido, que é um grande desafio. Você mudar todo o seu planejamento. Quando o prefeito me comunicou que eu seria o secretário de Educação, eu comecei a estudar, a sonhar, a pesquisar. Eu vou ver Sobral, eu vou ver não sei o que, eu vou ver metodologia nova, eu vou ver como é que a gente joga no ensino integral a hotelaria, a arte, a música, e de repente você se depara num retrocesso de recuperar tempo perdido dos alunos no processo de perda de aprendizagem absurda, de sofrimento, de problemas emocionais potencializados, de famílias inteiras que sofreram com a pandemia, seja com a crise econômica que se criou e que muita gente relutou,
e transformou isso em bandeira ideológica, ignorando o óbvio, e está aí, né, quando se tenta colocar a economia para um segundo plano. Todas as questões emocionais que isso acarreta, as perdas, quem não perdeu um familiar, quem não perdeu um amigo, enfim, aquele pai que teve que virar professor, né, todo mundo teve que virar professor na pandemia, muito complexo, e a gente está nesse processo de retomada e de acolhimento, né, acolhimento constante. O profissional de educação que tinha um celularzinho meia bomba e teve que, sem poder, né, sem conseguir arrumar um telefone melhor para poder fazer aula, ou sei lá, comprar um computador de segunda mão, ou seja, mexer no orçamento de qualquer maneira. Exatamente. Por mais que agora todas as secretarias estejam se movimentando. Vai lá no início. Né, e a gente não conseguiu entregar ainda o nosso tablet e o notebook. Vamos entregar, mas eu sempre falo, o processo burocrático da administração pública, que é necessário, mas ele nos imputa um atraso. A gente faz um planejamento, você está vendo o dinheiro na conta, você sabe o que fazer, mas todo o processo, ele é longo. E com todo respeito às outras administrações, eu não vim aqui para falar das outras, mas a administração Rodrigo Medeiros tem avançado e tem conquistado muito. Então, quando se tem muito que entregar, e você tem um tempo dessa burocracia que é diferente daquele tempo da conquista, você conquista um monte de coisa, mas na hora de entregar, e há de se ter uma responsabilidade muito grande. Eu nunca tive tanto medo na minha vida, Flávio, porque eu sou ordenador de despesa. As pessoas às vezes falam ordenador de despesa, mas não sabe o que isso significa. Hoje eu estava ouvindo uma Não para analisar a etimologia da palavra, né? Está tendo uma votação, por favor, meu irmão João Amaral, vem dar um corte aqui. O Flávio Azevedo ganhou uma chuleta, obrigado Amaral. Valeu, ganhou uma chuleta lá na live da Banda Estratégia. E aí, ele que é vegetariano, vai ter que comer chuleta, gente. Ou então ele vai sortear para alguém. Vandoso, você também é vegetariano? Ganhou uma chuleta no prato, ofertado pela Casa da Chuleta. Depois eu vou até falar sobre esses eventos, a alegria que é participar. Mas voltando aqui, eu estava assistindo a Globo News hoje de manhã cedo, e o Otávio Guedes falando sobre isso, né? Existe todo mundo criticando uma mudança numa lei que teoricamente beneficia os gestores públicos, que seria uma grande proteção. Muita gente criticando que é uma vergonha, que é para proteger político. E o Otávio Guedes foi muito feliz quando ele deu ênfase. E eu sou um crítico do Otávio Guedes também, sou um admirador e sou um crítico, e eu assisto o que eu quero, que agora está assim, né? Esse dia eu botei uma camisa do Brasil, vou chamar de bolsonarista. Eu botei a camisa do Brasil porque eu queria botar a camisa do Brasil. Mas se botar vermelha, virou Lula, né? Que também não sou lulista, né? Não posso também ter. Então, assim, complexo o negócio, né? E aí, o Otávio Guedes, ele falando sobre isso. Um prefeito que responde por improbidade, porque ele comprou a ambulância, ele atendeu a cidade dele com excelência, está comprovado a atuação dele, mas quando se pagou aquela ambulância, ou 2 ou 3 ambulâncias, usou o dinheiro do fundo errado. Dinheiro da saúde foi usado, mas na hora de se pagar, que não foi o prefeito, que não é o prefeito que vai com o Tanguá, o Rodrigo conhece tudo, né? Mas o prefeito não conhecia, ele paga alguém para conhecer. E alguém que recebeu para conhecer, pegou o dinheirinho do fundo errado. Resumindo, o prefeito está respondendo há anos por improbidade. E falar para o cidadão comum que você responde por improbidade sem ser criminoso, quando se fala em político, esquece. Então, você responde por improbidade, olha lá, ladrão. Você já virou ladrão quando entra na política, né? Isso a gente está acostumado. Mas quando você vai responder um processo por uma improbidade, não significa que essa improbidade foi roubo. Então, assim, hoje eu sou ordenador de despesa da maior secretaria que existe em uma cidade. Na cidade de Tanguá, com certeza. Saúde e educação, mas a maior é a educação. Todos os dias eu assino contratos e ordens de pagamento. Todos os dias. Então, assim, Flávio, a gente tem uma responsabilidade muito grande e por isso a burocracia também se faz necessária. Se ela alonga, se ela atrasa a entrega, e às vezes quem está na ponta da corda tem dificuldade de entender, e a gente até está muito bem nesse sentido lá, porque a comunicação funciona muito bem, a gente acaba se comunicando bem, porque esse troço aqui é pro bem e pro mal, né? Mas pro bem funciona com a beleza. Ontem a moçada percebeu como que nós estamos dependendo desse troço. Desespero, né? Instagram, Facebook, Zap fora. Aí eu lembro que meu filho estava conversando com a namorada. Eu falei, como é que você está conversando com sua namorada? Ele falou assim, estou conversando pelo TikTok, né? Eu falei, mas tem mensagem pelo TikTok? Ele tem, todo bobo. De repente ele,
o TikTok caiu. Aí eu tô em desespero, né? Que caiu o TikTok também caiu. Mas enfim, e a gente tem comunicado, tem alertado e estou muito satisfeito, Flávio. A gente tem um retorno muito positivo de entendimento que existe um trabalho muito sério em curso. É um momento muito legal da administração. A gente tem que aproveitar com sabedoria. Eu estava conversando com o prefeito sobre isso. Até 2022 não vai faltar dinheiro, Flávio. 2023 a gente tem que ter muito cuidado. Então, aproveitar ao máximo os investimentos que chegam. A venda da SEDAI, então, proporcionou recursos aí que precisam ser utilizados com inteligência. Então, lá está sendo tudo planejado para ser utilizado com inteligência. Só que esse dinheiro ele vai acabar. Então, muito cuidado, os gestores, com as despesas continuadas. Aquela despesa que você... eu vou montar, vou falar hipoteticamente. Eu vou montar aqui, vamos falar do Lona na Lua, aqui do meu amigo Zeca. Obrigado por suas palavras, Zeca, sou seu fã. Nós estamos materializando um sonho de anos juntos, né? Eu passo lá, Flávio, você vai ver Lona na Lua de Tanguá. Eu falei que ia ser 10 vezes melhor que a do Luciano Huck, ninguém acreditou. Você vai passar lá e você vai ver, e as pessoas vão ver não só a beleza, mas o efeito quando estiver funcionando. Mas vamos supor que a gente quer montar, sobrou dinheiro, um Lona na Lua público, da prefeitura, o espaço de arte macro. Aí você bota lá 60 funcionários, aí tu faz concurso público e o dinheiro chegou e você conseguiu montar. Chega em 2023, a torneira está fechada, como é que tu paga esse pessoal? Né? Então a gente vive um momento bom que tem que ser utilizado com inteligência. E aí eu vou dar o exemplo do prefeito Elio em Itaboraí, quando teve a explosão do Comperj. E, de repente, o fracasso do Comperj. E o que Itaboraí sofreu naquela transição, e aqui eu não vou fazer juízo de valor, mas naquele processo de transição do ápice do dinheiro sobrando, para aquela que não tinha mais o dinheiro, não tinha mais o imposto, não tinha mais o royalty, não tinha mais... Foi uma tragédia, porque Itaboraí se preparou a história da formiga e da cigarra. Todo mundo que virou cigarra naquele lugar e não tinha mais formiga. E quando veio o frio, não tinha o que comer, né? Falando simbolicamente. Não tinha o conforto que deveria ter sido preparado no momento da sobra, da fartura. Enfim, a gente vive um momento muito bom. Então lá está tudo muito bem planejado. E repito, a burocracia nos atrasa, mas ela também é necessária para fazer o correto com o dinheiro público e para nos proteger. Eu estou ali não para ter problema e para gerar problema para minha família, para tentar ajudar, colaborar com a melhora da vida de todo o tanguaense, mas sem prejuízo próprio. Rapidamente, enquanto Luciano... Tem água aí, Luciano? Não, ainda não. Eurivaldo! O botafoguense já foi mais eficiente. Eurivaldo! Arruma uma água aí pro Luciano, Lúcio. Enquanto o Luciano se prepara para receber a água dele, só ilustrando rapidamente que o que ele disse não é nenhuma invenção, gente, né? Nós conhecemos a história de José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos, né? E aí, vendido pelos irmãos, para lá no Egito, vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar tinha lá uma impotência sexual, mas arrumou uma mulher muito jeitosa, viu? Historicamente a parada é essa, né? Todo mundo critica, mete o malho, né? Todo mundo critica, mete o malho no glorioso, na mulher do Potifar, mas o Potifar ele sofria lá com alguns distúrbios de ordem física, né? Não tinha que ter aquele mulherão todo. E aí, porra, pinta José, garotão, né? Bonitão, diferente dos egípcios, né? Porque era judeu, aquela coisa toda, né? Era da linhagem ali dos hebreus, né, e tal. A mulher gostou do mordão, do garotão, né? Mas José não pegou a patroa não, viu, pessoal? E Potifar sabia disso, porque o castigo para José seria ser condenado à morte, né? Diante daquela armadilha que a patroa, né, criou ali, dizendo que José tentou agarrar ela, aquela coisa toda, tentou estuprar ela, né, violentar, aquela coisa toda. Potifar entendeu o que aconteceu e falou, vou fazer o seguinte, o garoto é muito gente boa, vai preso. E lá na cadeia, ele interpretou o sonho lá do copeiro, do cara que fazia o pão do faraó, e beleza, tudo bem, um morreu, o outro ficou vivo, e um dia Faraó sonhou com 7 espigas gordas saindo do rio Nilo
e 7 espigas magras saem do rio Nilo, 7 vacas gordas saem do rio Nilo, 7 vacas magras saem do rio Nilo, e as magras devoravam as gordas, e Faraó acordou desesperado com aquilo. O copeiro do Faraó, que era o cara que estava preso com José, lembrou que José conseguiu interpretar o sonho dele e do padeiro, né, que o padeiro morreu como José havia dito, e ele foi devolvido ao cargo conforme havia sido. E Faraó falou: opa, chama esse cara aí. E José foi lá: olha, a parada é a seguinte, isso aí são 7 anos de fartura que estão vindo aí, 7 anos de fome. Aconselho que o senhor arrume alguém aí inteligente, sábio, e faça provisão para que esses 7 anos de fome não venham acabar com o seu povo, porque o negócio vai ser feio. E aí Faraó resolveu nomear José com o nome egípcio de Zafenat-Paneá, deu a ele uma esposa, aquela coisa toda, etc. e tal, e instituiu como governador do Egito, para cuidar dessa parte aí de fazer as provisões, né? E o Egito se tornou o celeiro do mundo, segundo o relato que está lá na Bíblia. Então, acho que o Luciano está falando aqui de aproveitar o tempo das vacas gordas, e é aí que vem, e é daí que vem, pessoal, a frase aproveitar o tempo das vacas gordas, né? É exatamente uma alusão ao sonho do Faraó. Então, essa coisa de aproveitar a época que está com dinheiro, seja da SEDAI, seja do royalty e tal, para fazer as provisões necessárias, porque o dinheiro não é eterno, ele acaba em um momento, já começa lá atrás, lá nos primórdios, né, na história de José e o Faraó. Bom, agora que o Luciano já bebeu a água, vamos à próxima pergunta, Luciano. O prefeito Rodrigo Medeiros esteve aqui na segunda-feira, respondeu a pergunta que eu vou lhe fazer, mas vou fazer para o senhor também, para te dar a oportunidade de o senhor tocar nesse tema, que é a questão dos ovos, lá daquela confusão de ovo estragado, não sei o que, tal. O Rodrigo Medeiros já explicou aqui. Eu acho que quem tem o mínimo de inteligência conseguiu entender o que o Rodrigo... E você fez um monte de live também, né, explicando o que aconteceu. Mas pode ser que alguém que esteja nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, não tenha visto, né, as suas respostas, a explicação, o que aconteceu nesse episódio dos ovos estragados. A única coisa que eu assim, fiz uma ponderação, até quando a Dalmir esteve aqui, eu acho que a proteína escolhida, de repente, não foi a mais apropriada. O Rio Bonito, por exemplo, colocou lata de sardinha. Eu acho que evita um pouco esse acidente, né, da questão o ovo é mais perecível do que alguns outros. Mas tudo bem, isso aí é o nutricionista que decide, não é eu nem você, né? Mas o que aconteceu ali exatamente, Luciano? Flávio, primeiro que acontece em todos os lugares, né? A diferença é como isso é tratado. Acontece no mercado, né? Eu sempre digo, quando eu vou comprar ovo, eu dou uma cheirada na bandeja antes para ver se não tem nada, nenhuma surpresa ali ao chegar em casa. E eu duvido algum secretário que não tenha passado por isso. A diferença é como é a dimensão que isso toma. Não tenho dúvida. Principalmente leite. Leite acontece com muita frequência. A gente foi uma série de infortúnios que eles se iniciaram quando na recepção daquela carga foram ovos, e aí o prefeito até falou que foi 1%, mas não chegou nem a 1%, foi menos de 1%. Foram ovos de uma marca específica naquela entrega. E aí você tinha a marca que era o Ovos, a outra Santa não sei das quantas, a terceira eu não lembro, e tinha essa marca, se eu não me engano. Eu não vou lembrar as marcas, tá, gente? Por favor, só como exemplo. Na recepção, quando as escolas estavam recebendo essa carga, iam conferindo, porque a orientação óbvia é de conferir tudo. Só que esta carga, ela ficou por último. E eu não vou dizer que foi de propósito, se não foi de propósito, porque eu não vejo sentido também a empresa fazer isso, porque ela é a maior prejudicada. Porque dependendo do tamanho da punição, dependendo do entendimento da justiça, ela pode ficar proibida de contratar com o poder público. Não é contratar com o Tanguá, é contratar com qualquer prefeitura. E essa empresa, que alguns tentam fazer disso um palanque eleitoral, é uma empresa que estava no governo passado, que ganhou a licitação do governo passado. Que ganhou a licitação em São Gonçalo, que ganhou a licitação no interior de São Paulo, que ganhou a licitação no próprio estado dela. Eu sempre dou exemplo de um comerciante de Tanguá, que eu perguntei a ele, cara, você não vai participar não? Ele falou, não, porque é muito difícil ganhar deles. Eles se estruturaram para ganhar licitações desse porte. E ganharam em Tanguá, inclusive com a gente economizando muito, se eu não me engano, dentro do processo licitatório. E aconteceu dessa marca, que foi a Salomão, algumas caixas que estavam sem a validade.
E quando isso foi recebido, quando isso foi detectado, a gente já tinha deixado isso de lado. No dia seguinte, uma ou outra diretora, não lembro se foi uma ou duas diretoras, comunicaram que ovos que do lado de fora pareciam bons, já apresentavam um cheiro ruim. E a gente, foram 300 ou 400 caixas de ovos impróprios para o consumo que nós separamos, que não foram entregues. Só que algumas escolas se organizaram melhor, que organiza melhor entrega mais rápido. E 30 ou 40 dúzias de 5.630 foram para a rua. Algumas pessoas mandaram o zap, como hoje eu recebi de um feijão, num problema de um feijão. E a pessoa mandou, poxa secretário, meu feijão veio assim, mais engraçado que do meu vizinho, que é da mesma marca, porque é tudo da mesma marca, tá ótimo. O meu veio assim, assim, assim. Eu falei, que bom. Você pode procurar a direção da escola para a gente providenciar a troca, porque é assim que funciona em qualquer lugar. Só que ocasionou que um personagem da cidade, e é o direito dele, né, tomou aquela atitude que, com todo respeito, eu tenho que agradecer muito a Globo pela forma correta que a Naspolini agiu comigo, porque foram 30 minutos de conversa, que isso, não sei se vocês sabem, o RJTV mostra ali a fala de alguém 30 segundos, mas são 30 minutos de conversa. E quando se quer prejudicar alguém em 30 minutos de conversa, você pode tirar uma fala fora de contexto e colocar. E acontece muito no jornalismo. E não é no jornalismo, as pessoas acham que é do interior que acontece isso, é na rádio pequena, 1340M. Não, não. Isso acontece em qualquer lugar, se chama mau-caratismo. Você tem mau-caratismo no pequeno e você tem mau-caratismo no grande. Como você tem o jornalismo de excelência no pequeno, como você tem o de excelência no grande. E a Naspolini foi muito correta, né, ao colocar. Enfim, o que aconteceu foi isso, Flávio. Inclusive, o diretor entregou o cargo. E eu não aceitei, obviamente. Chegou com os olhos cheios de lágrimas. E eu falei para ele, vou falar o nome dele. Ronaldo, você está entregando o cargo por quê? Com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu que fiz aquela entrega do ovo, Luciano. Eu falei, rapaz, ainda brinquei, pega a vassoura e vai varrer sua escola, rapaz. Eu tenho muito o que fazer aqui. A responsabilidade, o carinho desse pessoal, o Ronaldo, por exemplo, é um funcionário de carreira, que ama o que ele faz. E que eu digo para você, qualquer situação de prejuízo na escola, ele entregaria o cargo. Se eu chegar para ele hoje e falar para ele, o melhor para a escola é Flávio, não é você. E se ele entender, ele sai sorrindo. Que relutou em aceitar o convite. Então, assim, a gente tem lá muita gente de educação de verdade. E eu lamento muito, porque aí, Flávio, se me permite discordar de você, você falou uma coisa, e eu ouvi um pouco da entrevista com o Rodrigo, e eu respeito, não sei se é a opinião do prefeito, não lembro a opinião dele. Para a administração, a pior coisa do mundo é entregar os ovos. Você está correto. Agora, eu tenho certeza absoluta que a população perdeu com a troca. Porque passou a receber uma lata de sardinha onde recebia uma dúzia de ovos. Você com 2 ovos, você faz um omelete. Não dá nem para comparar. E hoje eu ouvi de uma cidadã isso, que ela está muito triste. Porque por causa disso que ocorreu, por outro lado, foi educativo. Por causa da forma que isso foi tratado, toda a população perdeu o que gostava de receber. Flávio, na primeira entrega que a gente fez, por conta de atrasos processuais, a gente entregou 2 reforços de uma vez só. Então, vou dar um exemplo de uma senhora que eu vi. O que eu fiz? Eu fui em cada escola e ficava escondido, para não chamar atenção. Eu parava dentro do meu carro, ficava de longe, assistindo como é que estava o movimento, para ver se tinha aglomeração. Lá atrás, que eu estou falando. Primeiro, foi em março, se eu não me engano. Março ou no início de abril. Acho que foi março. A primeira entrega que a gente fez o reforço dobrado, para saber como é que estava. E eu não vou esquecer, uma senhora que chegou numa determinada escola, com uma sacola. E de repente ela toma um susto. Porque ela tinha 3 filhos, então ela recebeu tudo vezes 2. Então ela recebeu a maçã vezes 2. Ao invés de 3 dúzias de ovos, 6 dúzias de ovos. E aí saiu buscando caixa. E ela não tinha como levar. E ela parou. Eu sou um cara muito emotivo, né? E ela parou e ela começou a chorar de felicidade. Pela quantidade de ovos que ela levava para casa dela, pô. Então, assim, assunto ruim pra caramba de tratar, cara. Muito ruim. Muito ruim, porque na minha casa não falta nada, bicho. Na sua casa não falta. Meu filho não passa necessidade nenhuma. É muito ruim você ver que alguém está passando uma necessidade, que você
está podendo, através do poder público, sanar aquela dificuldade, e de repente acontece um infortúnio, e aí, com todo respeito, eu não quero crucificar o rapaz também não, não quero, não vim aqui para isso, eu fiquei até preocupado com ele, porque muita gente começou a falar mal, deixa eu encontrar ele, não sei o quê. Não é isso, gente, que sirva para todo mundo. Você, quando vai para a rede social e posta lá, olha, meu feijão tá cheio de bichinho. Poxa, gente, no fundo, você não está prejudicando a administração. Acredite nisso. A administração vai dar a volta por cima, e desculpa a grosseria do que eu vou falar agora. O jornal que dá a notícia na segunda embrulha o peixe na terça. Isso se resolve rapidinho. Mas às vezes uma ação, a consequência daquilo, imagina se o prefeito resolve não entregar mais o reforço até dezembro. Nós não temos obrigação, não está escrito em lugar nenhum, não tem que entregar esse reforço. Não tem isso. Muito pelo contrário, o prefeito só arruma problema entregando o reforço. Só arruma problema. Porque ele vai trazer para ele uma carga de responsabilidade, de risco muito grande. Então assim, pensem muito quando alguém for fazer isso, quando alguém motivar vocês. Sabe por quê? Porque quando ele sai, quando isso sai da escola, a própria direção da escola deixa claro para você. Qualquer problema, nos procure. Então deu problema, faz igual essa senhora. Hoje eu fui para Dux, Flávio. 9 da manhã, atrasou toda a minha agenda. Por isso que eu cheguei atrasado aqui. Eu fui parar em Dux, porque eu recebi uma denúncia e a pessoa mandou para o meu zap. E eu fui lá, peguei, conferi, providenciei o conserto, vamos tocar para frente o processo e vida que segue. Então assim, quando há um engajamento político eleitoral, a gente aceita, mas também não entendo não. Porque eu acho que a política, tenho certeza, como professor de história, como cientista político, a política ela está aí para o bem comum. É uma relação de poder? É. Mas a gente tem que se degladiar no poder na história do copo quase cheio. Quando se tenta fazer qualquer diminuição e se comemora uma notícia ruim dessa, porque para mim, Flávio, me deu ibope, eu falei a verdade na Globo, a empresa foi autuada, não me deu problema nenhum. Nenhum problema, a não ser a preocupação e a tristeza de saber que muita gente foi prejudicada. Seja na perda, nessa troca que na minha opinião é perda, seja no risco de não receber mais. Porque se ano que vem tudo estiver certo, nós vamos voltar com as aulas de segunda a sexta. Então essa mãe que pediu para deixar o filho comer na escola quando não for o dia dele, ela não vai precisar pedir, porque não vai faltar comida para o filho dela na escola. E aí não tem que entregar mais reforço. Mas se a gente precisar, será que vale a pena o risco? Será que a administração, com tantos problemas, porque o Ministério Público hoje já chegou a cobrança do Ministério Público, a resposta já está pronta, mas chegou. Então é mais uma parada que a gente tem que dar no tudo que se está fazendo para o bem comum, para a melhoria de vida do tanguaense. Gente, vamos lá. O prefeito quer ser reeleito, o prefeito quer seguir carreira. Você acha que o prefeito vai ter uma ação irresponsável dessa? Não vou falar do amor que ele tem pela cidade, tem, tá? Eu já brigo com o Rodrigo. Eu, quando faço atendimento, Flávio foi lá e ele viu como é. Quinta-feira eu vou fazer atendimento. Minha agenda está pronta lá. 9, 9h30 eu atendo um. 9h30, 10 eu atendo o outro. 10h30, 11 eu atendo outro. Quando vai chegando para 9h30 eu peço licença. Flávio, desculpa, irmão, nosso papo está muito bom, mas eu tenho que atender. Rodrigo, eu nunca vi gostar tanto de conversar. O cara trabalha, mas ele dá tanta atenção às pessoas que a conversa dele, a agenda dele estica. A agenda dele tem que terminar às 6 horas da tarde e termina meia-noite. Porque ele vai conversar com o Flávio, ele fala, Flávio, mas como é que está você, aquele seu problema? Você resolveu aquilo? E ele gosta, é um negócio que ele gosta. Então, peraí, gente, vamos ter um pouquinho de responsabilidade. Relação de poder. Você quer ocupar a cadeira do prefeito, você quer que o seu grupo volte, deixa para fazer isso na eleição, que é em 2024. Porque assim, tomou uma conotação eleitoreira muito ruim. E para terminar esse assunto, só quem saiu prejudicado? A população. Apenas a população. E não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Enfim, fizemos a entrega, fizemos a troca, todas as famílias receberam agora. Quem recebeu ovo impróprio para o consumo recebeu ovos novos da marca que era o ovo, se eu não me engano, novos ovos, claro, recebeu novos ovos, receberam a sardinha, receberam também a maçã e o reforço. E a gente vai entregar mais, até dezembro a gente entrega o reforço, o prefeito, com todos os problemas, ele mandou manter, tirando dinheiro de obra, tá? Porque esse dinheiro não pode ser o dinheiro ali da educação, deixando isso muito claro, que às vezes alguém fala, mas chega tanto recurso do Fundeb, não pode comprar
isso com o dinheiro do Fundeb. A lei não permite. Então o prefeito deixa de fazer uma pavimentação numa rua para comprar o reforço para mandar para casa daquele cidadão, porque ele sabe que o momento é de muita dificuldade. Tem gente que espera, Flávio, o dia de receber aquele reforço, que não é uma cesta básica, longe de ser uma cesta básica, mas aquilo faz uma diferença, porque durante um tempo ameniza ali. É um reforço, né? Literalmente um reforço. Né? Que orgulho desse pensamento e entendimento da realidade, escreve aqui o glorioso Marcelo Rosalino. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, uma equipe eficiente faz toda a diferença. Deus abençoe os secretários. Sabemos que uma gestão pública não é fácil, escreve a Sandra Inácio. Creche Sambê, boa tarde, parabéns pela entrevista, mas o gestor precisa de equipe competente, diz aqui ele, para que a coisa funcione, né? Marcelo Oliveira Fagundes, parabéns para você, diz ele aqui. O meu amigo Joel Jefferson está cobiçando aqui a chuleta que eu ganhei no sorteio, né? Joel, você é um homem cristão, né? Eu vejo você sempre aos domingos na igreja. E está escrito lá no mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás a chuleta do próximo. Adalmir Cardoso escreve aqui, deixando um abraço para você, Luciano, nosso secretário de Rio Bonito. Luciano, um amigo, um exemplo, parabéns pelo trabalho. E a galera vai passando aqui, deixando seus comentários. Escreveu aqui também o glorioso professor Alan Coqueiro, grande sujeito. Fala, Luciano, uso você como referência em gestão desde a presidência da Câmara, estamos juntos, né? E essa relação aí, me permita fazer essa... Eu queria fazer um comentário. Me permita fazer esse comentário aqui, que é essa relação do Alan Coqueiro, né, que é um cara lá na esquerda, né? E isso não é uma crítica, tá, Alan? Por favor, mas assim, é uma constatação, você defende aqueles ideais ali e tal, e Luciano não está lá tão à esquerda assim, está mais para cá, e eu conheço ambos e vejo uma relação muito respeitosa entre Luciano e o Alan Coqueiro, que toda vez que o Luciano está aqui, ele deixa um comentário elogioso, né? E já vi o Luciano também tecer rasgados elogios, né? Há figuras que estão assim, no viés político, em antagonismo, digamos assim, mas que se respeitam de maneira assim, muito interessante e curiosa. Eu acho que é o que a República está precisando, desde o governo federal até os municípios e Câmara de Vereadores, né, Luciano? Essa relação, assim, esse respeito. Eu vou mandar primeiro um abraço para o Adalmir, que foi uma pessoa que a gente foi tomar um café junto, e empatia. Respeito absurdo. Só lamento dele não ter ido lá no nossa live da estratégia, mas pagou. O dinheiro ele perdeu. O dinheirinho ficou lá. Já ajudou lá no evento da gente. Adalmir, sucesso, Deus te abençoe. A gente vê que você é do bem. Está escrito assim, na testa, assim, sou do bem e Rio Bonito só tem a ganhar com isso. Os problemas vão existir. E vou repetir, faz parte, né, do jogo democrático, o conflito de ideias. Agora tem que ter sempre o pensamento, é o bem comum. E eu espero sempre isso. E tenho certeza que você aí na sua pasta, você pensa nisso o tempo todo. Não tenho dúvida disso. Inclusive eu já sei porque que você faltou, porque você estava vendo as escolas para a volta às aulas na segunda-feira. Falando sério agora, muito sério. Alan Coqueiro, assim, é impressionante, porque eu brinco, ele é vascaíno, eu sou flamenguista. Não sou nem tanto mais PSDB como era, mas é porque eu falei PCdoB, que eu era lá de trás, né, do PCB, né, e já deu aquele lá no início das minhas origens, e Alan petista roxo. Mas Alan, vou te contar uma coisa que você não sabe, muitas das vezes eu vou criticar o lulapetismo, mas quando eu vou começar a escrever, eu fico pensando o que eu vou escrever para não acertar pessoas como você. E uma das primeiras coisas que eu fiz, Flávio, quando eu assumi como secretário, eu sentei com o Alan no Senadinho, eu tomando uma coca, ele uma cerveja, aquela carninha, batatinha frita, lembra disso? Porque Alan tem uma ideia de espaçamento geográfico linkado às questões sociais impressionante. E pode ter certeza, Alan, que tudo aquilo, aquele mapa, aquela sua análise, está lá na mesa da gente. A gente tem muita preocupação de respeitar as especificidades de cada região, de cada unidade escolar, porque às vezes você tenta fazer algo no centro que não atende à periferia, e aquilo que você faz no centro não é o que a periferia precisa. Então eu tenho um respeito absurdo pelo Alan e fico muito feliz de ouvir assim, algo assim. Quando o Alan assumiu a direção de escola, eu lembro que ele me procurou logo depois e falou: rapaz, meu Deus, como a prática é diferente da teoria. Lembra disso, Alan? E a gente conversou muito. E o Alan, para mim, é um grande exemplo, uma grande referência. Conheço a história,
sei esse professor de geografia, de universidade pública, de carreira no magistério, mas eu conheço a origem do Alan, tudo que o Alan passou. Conheço bastante. Então é uma referência para os nossos jovens. E fiquei muito feliz, tá, Alan? Alan virou candidato a vereador. Até brinquei com ele, perdi uns votos para o Alan. Uma experiência que ele também, quando você se candidata e Flávio se candidatou, a gente tem uma noção exata da diferença do que se fala para o que se pratica. Falam muito, criticam muito, apontam muito o dedo. Mas na hora de pôr em prática a dita indignação, de procurar, a coisa não acontece bem assim. E falo com desprendimento também, não tenho o menor medo de tocar nesse assunto, até porque eu tenho obrigação, porque eu sou político, mas sou professor de história, não posso deixar de ter uma análise crítica em momento algum. Mas enfim, deixa eu mandar aqui também, Flávio, para não esquecer, a Rosinéia Pinto, que é alguém que também não gosta de aparecer e sempre ajuda em várias ações, não só essas que a gente faz lá através das bandas, mas ela faz coisas que vocês nem imaginam, através da fé dela, e é muito legal, muito legal. Inclusive, fazer até um registro aqui em prol do Zeca Novaes, um cidadão aí, uma pessoa muito conhecida, criticou. Poxa, coisa feia, o Lona na Lua entrega lá as cestas e tira foto. Irmão, quem não pode tirar foto sou eu, quem não deve sou eu, porque se ele não tirar foto e não mandar para prestação de contas, a cesta não chega para atender a população. Então eu acho que o Lona já deve ter entregado umas 2.000 cestas. E se não fosse as fotos bonitinhas, mostrando que o trabalho é sério e coerente, a União Rio e tantas outras instituições, ONGs e afins, não mandaria, né? Mas enfim, a Rosinéia, que não é do Lona na Lua e não recebe de ONG nenhuma, tira assim, do bolso dela. E só para lembrar que a foto da pessoa recebendo a cesta é uma exigência dos colaboradores. Exatamente. Né? Zeca fica super constrangido, ele não posta isso assim, ele posta fotos macros, né, abertas, né, das doações de algumas pessoas assim. Mas aquelas 200 pessoas que recebem cesta, não são todas elas que são ali colocadas na rede da Lona. Mas né? Todas vão para a instituição. Mas é prestação de contas aquela foto, porque as empresas lá entendem, quando a foto chega, Dona Maria, papapá, telefone tal, endereço tal, exatamente. Que ela existe de fato. Né? CPF, tudo tem que ser colocado. Mas enfim, Flávio, a gente vai aqui e está falando... Não tem como a gente não sempre dar uma ramificação, uma ramificada na conversa, né? E recentemente o Lona fez uma entrega de 300 cestas básicas no município de Tanguá. Você tem que ver a diferença que fez. Enfim, essas ações elas precisam ser sempre respeitadas e entendidas. Mas... Em qualquer tempo, a distribuição de cesta básica, né, por mais que nós tenhamos, e o seu pensamento é muito parecido com o meu, sobre a questão do assistencialismo, né, mas as ações assistenciais, elas são impactantes e necessárias em qualquer tempo, e sobretudo nesse tempo agora de pandemia, que são cada vez mais importantes, né, e muita gente acaba sendo positivamente impactada com elas. Agora, quando você faz uma entrega dessa com critério, respeitando perfis e sem conotação eleitoral, isso é assistência, isso é política pública. A gente vive um momento muito complexo, e a gente que vive, não precisa ir longe não. Eu ontem estava falando, fizeram lá um Comes e Bebes quando o dia do secretário, eu nem sabia que existia dia do secretário, eu soube que foi dia 30, ontem fizeram lá, eu acabei me emocionando de novo, eu quase não me emociono, né? Uma coisa muito difícil na minha vida, só que não. E eu estava contando, eu parei na farmácia de manhã cedo, quando eu olhei para o esquerdo, pro lado esquerdo, não vou nem falar onde, mas tinha uma senhora, gente, e é surpresa para alguém eu falar que tinha uma senhora catando o tomate, vendo ali a parte estragada, onde ela podia aproveitar que não estava estragado, aquela batata que o mercado jogou fora, aquela cenoura, para levar para alimentar os filhos. Então é muito fácil apontar o dedo. Agora eu gosto quando eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa. Ao invés de criticar o Lona e tantas outras que fazem isso, faz a mesma coisa. Vai lá e dá uma cesta de alimentos para essa família que está catando o tomate ali, né, tirando a parte estragada. Você sabia que isso acontece? Vai de manhã cedo no mercado, ou vai no finalzinho da tarde e observem. Não precisa olhar o lixão de Gramacho para nada isso, que né? Gramacho, não precisa nem do Nordeste. Para que Nordeste? Vai em Tanguá, não sei como é que tá Rio Bonito, mas vai em Tanguá. Não, tem em todo lugar, isso não tem jeito. Mas gente, 16 horas 24 minutinhos, programa Flávio Azevedo, hoje recebendo o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer de Tanguá, Luciano Lúcio,
fazendo aqui um balanço aqui sobre as ações, né? E algumas reflexões, minha gente, porque não é possível pensar e falar da educação sem as devidas e necessárias reflexões sobre o tema, sobretudo no tocante a comportamento nosso, né? É extremamente interessante dizer isso. Bom, mudando totalmente de assunto, Luciano, eu lembro que, salvo engano, na última eleição para deputado, na eleição de deputados, senadores, né, e tal, 4 anos atrás, o senhor foi candidato, né, a deputado estadual. E esse ano, como é que vai ser isso? Né? Já começa a chegar nas nossas redes, né, as pesquisas que são feitas, o nome aparece, né, etc. e tal. E aí sempre alguém fala assim, não, agora que ele está com a educação na mão, rapaz, agora ele vai para dentro, porque, né, etc. Esses comentários das esquinas e bancos da praça, fila da lotérica, etc, etc, etc. Então, como que está a cabeça do Luciano para 2022, eleições, onde vamos escolher presidentes, senadores, deputados e governador? Primeiro, para dizer que eu fico muito feliz, eu fiz pesquisa, eu trabalho com pesquisa, né? E na sua cidade apareci, inclusive, tive citação para deputado na sua cidade. Eu tive em 2018 740 e poucos votos em Rio Bonito e tive quase 1000 votos em Itaboraí. Se considerar a diferença das campanhas, né, que foram apresentadas, proporcionalidade do investimento. Mas foi um negócio, foi impressionante. Mas assim, Flávio, eu tive 6.106 votos, com muito orgulho, sem apoio institucional de máquina, não tive isso, não fui candidato de máquina nenhuma. Não dá para comparar com o Rodrigo Medeiros, que teve 12 mil, teve o dobro. O Rodrigo saiu de uma eleição de prefeito também, e foi uma votação. A gente brinca hoje que se eu não fosse candidato, o Rodrigo era deputado, faltaram 900 votos para o Rodrigo. Ele ganharia do Giovanni Ratinho, que hoje é deputado. Fiz uma campanha muito propositiva, deixei uma imagem muito legal e sou reconhecido pela campanha que a gente fez até hoje, Flávio. Só que eu não sou candidato, é natural, a partir do momento que o prefeito me faz um convite, do tamanho da dignidade que foi, porque quando você perde uma eleição como eu perdi, ganhando, perder ganhando é a coisa mais esquisita do mundo, eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha perdido, eu sempre ganhei eleição ali, assumi os mandatos e tal, sempre primeiro do partido. No meu partido sempre fui o primeiro. E de repente eu fui novamente o primeiro do partido, o 5º mais votado da cidade, que diga Vaguinho em carteira, né, Vaguinho? Conhece bem essa história, né? E aí, de repente, o partido não faz a legenda. O Vaguinho foi diferente, né? O partido, desequilíbrio muito grande, 2 grandes votações, entrou o primeiro, não fez 2, Vaguinho foi o 2º mais votado da cidade, o 2º mais votado daquele partido não entrou. O meu, eu fui o 5º mais votado da cidade, não entrei. Confesso para vocês, se eu tivesse uma varinha de condão aqui e pudesse voltar no tempo, eu não ia colocar os 49 votos que faltaram na legenda, né? Aparecesse aqui o mágico de Oz, se falasse assim, vai lá, volta no tempo, bota os 49 para você voltar e ganhar a eleição. Porque se eu ganhasse a eleição, eu não aceitaria a secretaria, eu não sairia do mandato. E eu estou tendo uma possibilidade nova na minha vida. Eu já fui secretário há muito tempo, em 2003, né? Nós estamos falando de 18 anos atrás, mais de 18 anos. É outro tempo da cabeça, outra maturidade. E outra secretaria, né? Na Secretaria de Cultura, Turismo. E hoje a gente está numa secretaria que a responsabilidade é muito grande, mas a possibilidade de modificar vidas e de dar um norte diferente e deixar o nome registrado para a posteridade como alguém que ajudou a melhorar a vida da cidade que ama, tá ali. Mas enfim, e aí naquele momento, ainda muito fragilizado, o prefeito me visita no dia 16, onde era para ele estar comemorando, né? Porque ele 70% dos votos da cidade. 3 horas da tarde, 3 ele marcou, né? Rodrigo marca 3 para chegar a 6, né? Porque ele vai atendendo um, conversa com o outro, chegou lá 6 horas da tarde, me deu um abraço e falou, cara, ó, não faz diferença nenhuma. E a gente ia ficar 6 anos sem se falar. Flávio que sabe bem dessa história. Entre idas e vidas, briga, tapas e beijos, né? 6 anos sem se falar. E não era Secretaria de Educação no primeiro momento. Depois o Rodrigo me procura novamente e faz o convite mais inesperado da face da terra. Primeiro que eu não pensava em secretaria. Nunca pensei em ser secretário. Ainda mais educação, por incrível que pareça. E quando o Rodrigo faz aquele convite, assim, é pegar a principal secretaria e botar um cara que todo mundo diz que é filho desencapado. E eu confesso, eu sou filho desencapado. Mas filho desencapado no sentido de que existe uma postura, um jeito de agir. Esse dia eu dei o nome de uma live minha, Coração não é a Gaveta. Isso minha mãe compartilhou uma publicação, eu fui ler,
É por isso que a gente adoece tanto, é por isso que as pessoas morrem, é por isso que o câncer aparece do nada, é por isso que você dá um treco e morre da noite para o dia, porque a gente vai só acumulando o que não deve. E eu sou muito emoção. Eu descobri que eu não posso ter determinadas atitudes. E a política exige uma máscara. Ou melhor, dizem para o político que ele tem que ter uma máscara. E também, como cientista político, eu fui chegar à conclusão que isso é lorota. Está aí o efeito das eleições de 2018, quando o presidente Bolsonaro, e é fato, o Bolsonaro percebeu que ser ele mesmo, por mais diferente, vou chamar de diferente que seja, agradava o eleitor que está cansado de máscara. Porque o bicho para ser artista, que é o político, né? Ou melhor, ninguém é mais artista que o político, né? Então, quando você consegue ser político sem ser tão artista, você acaba conquistando todo mundo que está ao seu redor, porque as pessoas estão cansadas disso. Sobretudo quando você tira do contexto as questões ambientais, né? Me permita fazer esse adendo aqui. Boa, bem colocado. A eleição do Bolsonaro, por exemplo, e do Haddad, se você traz o Bolsonaro e o Haddad para Tanguá, o Rio Bonito, e bota sentado na feira, no botequim, no culto da igreja, essas coisas assim, aí interfere no juízo de valor, porque o povo é meio bobo com essas coisas. Mas a eleição de cima, presidencial, o cara só vê pela televisão. Então, é naquilo que ele escutou. Então, o voto vai no discurso, né? Por isso que o tal defeito Bolsonaro nas cidades, eu não acredito. Porque, querendo ou não, nas cidades, sobretudo de menor porte, o peso do combustível que é entregue uma vez por semana para o cara botar na moto, a cesta básica que é distribuída, etc. E essas coisinhas que a gente sabe, nessas promessinhas que são feitas, isso acaba interferindo na votação lá. Está interferindo mas na questão federal, você não tem essa questão ambiental, né? No executivo a gente está sentindo uma diminuição muito grande. Eu vivi isso na campanha que participei agora recentemente, Silvia Jardim. Para a eleição de executivo, de prefeitos, governadores e presidentes, as pessoas estão... isso é uma boa notícia. A gente percebe, elas estão mais críticas, elas estão definindo o que elas querem. Aquilo que você chama de a política do varejo, né? O varejo não tem funcionado tanto nessa política. Ainda funciona, infelizmente, muito mal. Para vereador é foda. Intensamente, né? Para vereador, deputado e tal. Mas estava falando da questão do Rodrigo. Quando ele faz aquele convite, quando eu aceito o convite, quando a gente conversa, e aí no segundo momento eu já saía do hospital, eu estava me recuperando do Covid, ainda muito debilitado, eu estava com o emocional muito ruim, a gente tem uma conversa muito pesada, entre aspas, boa, mas pesada. Eu nunca vou esquecer as palavras que o Rodrigo falou para mim. Luciano, eu chamei você exatamente pelo que você é. Eu quero fazer... Todo mundo disse que eu ia fazer errado. Todo mundo disse que eu ia estragar, que eu ia afundar a cidade. Eu quero mostrar para as pessoas que estão todas erradas. A gente vai recuperar essa cidade, a gente vai dar o norte para essa cidade. Foi uma conversa muito legal. Então, assim, não tem como você aceitar um convite desse, mesmo ele sabendo que eu sou nesse sentido, né? A minha dificuldade de faz de conta, porque eu tenho essa dificuldade. E como que agora, num processo que ele precisa agora devolver, porque Tanguá não é Maricá, Tanguá não é Saquarema, Tanguá não nada em royalty, não. Até Iguaba vai começar a nadar em royalty. Nós não temos isso. Então a articulação do prefeito junto a deputados estaduais, federais, isso é fundamental para trazer dinheiro diferente. Hoje o Rodrigo ele tem uma ligação direta com o governador do estado. Quantas vezes um prefeito de uma cidade como Tanguá não é ser atendido pelo governador, o governador vai atender qualquer prefeito, é ser tratado numa relação de igualdade. O Rodrigo conseguiu isso. E qual é o alimento do político? É o voto. Então como é que eu posso me lançar candidato a deputado? Rodrigo, olha, muito obrigado, foi muito bom, eu estou tirando licença, você candidato, porque agora fica fácil, você arruma... Nesse momento tem todo mundo para te abraçar, para te apoiar e tal. Como é que você faz um negócio desse, ele precisando entregar votos para quem trouxe benefício? Como é que ele pode? A gente recebeu a FATEC desde 2007, eu acompanho isso. Desde 2007 se tenta levar a FATEC para Tanguá. Para muita gente que tem FATEC é besteira, para a gente não. E aí como é que o prefeito de Tanguá não vai dar o retorno para aquele agente político, aquele que precisa do voto e que moveu chão e terra para poder... Chão e terra, chão e céu, terra e céu, para poder atender uma demanda como essa. Eu estou dando uma pequenininha, tem um monte. Você vai em Brasília, muito deputado que botou 4 milhões na cidade. Quando eu falo que botou, gente, é dinheiro que vai chegando pouco a pouco. Mas está lá. Ele tem... Qual é o pagamento? É o voto.
Então é a hora de todo mundo se unir. É a hora de cada um. Não me perdoe, eu não consigo entender ninguém que faça parte do grupo político nesse momento e não apoie os candidatos que o prefeito vai ter que apoiar. E aí, claro, cada um no seu perfil, cada um conversando com o prefeito, que não há imposição goela abaixo, mas não dá nesse momento para alguém que faz parte de uma administração de uma cidade pequenininha como a nossa, que vive de pires na mão, que está recebendo muito recurso, que vai fazer o asfalto da posse. Foi prometido por todo mundo e nunca saiu. Agora está lá no papel. São 32 ou 33 milhões. É asfalto para um lado e para o outro. Você vai asfaltar para o lado de Tomascar, nós estamos falando das principais, é claro, e vamos para o lado de Itaboraí. Como é que você não retribui com o voto quem está trazendo essa possibilidade? E o que cabe a quem é a gente, quem tem o perfil político eleitoral? Prefeito, estou à sua disposição para isso. Então assim, Flávio, eu não vejo, da minha parte, estou à disposição do prefeito, vamos estar juntos, faço parte do grupo político, do grupo não só de gestão, talvez até por ser político, talvez não, com certeza, por ser político, por ter tido toda a experiência, por ter sido o quinto mais votado da cidade, a gente ocupa uma posição como essa, mas agora é hora de falar sério, é conversa de gente grande. Como diz o poeta, é hora de separar os meninos dos homens, né? Então não tem espaço para menino agora, agora é papel de homem. Todo mundo que está no governo de Rodrigo Medeiros tem que apoiar os deputados que estão apoiando a cidade de Itanguá, indicados pelo prefeito. E eu sou uma dessas pessoas que estarei junto de corpo e alma, meu irmão. Bom, eu ainda tenho uma ponderação a fazer a esse respeito, mas eu quero mandar aqui um abraço para o Edson Zaniboni, a Fernanda Soares Bolelli de Luciano, meu irmão querido, pela minha família, Deus abençoe. Jocelene Teixeira, boa tarde, Flávio, boa tarde, secretário Luciano, seja bem-vindo, ótima entrevista. Tem uma ponderação interessante aqui da Elaine Moraes, que falou um monte de verdade aqui, né? Até as críticas são verdadeiras, porque é assim que funciona o jogo, viu, Elaine? Boa tarde, até agora não entendo por que não convocaram os professores que fizeram concurso e abriram o processo seletivo. Como sempre, vão usar a desculpa que o concurso venceu o prazo. Tem que ser seguido esse trâmite aí realmente. Mas o contrato realmente é melhor para o cofre do que funcionário efetivo. Também é uma realidade. Então, assim, Elaine, desculpa, me permita o jornalista ir lá para o balcão do político agora, né? Tudo isso que você falou é muita verdade. Você tem a questão do processo que ele vence, então você tem que abrir um novo processo, um concurso, né? Você tem que abrir novo, etc. e tal. E, sim, sem dúvida, o funcionário contratado, ele é economicamente e serviçalmente melhor para a máquina. Agora, como que o Luciano vê isso? Aí é uma outra coisa que você vai ter oportunidade de falar agora. Qual o nome dela? Elaine? Elaine Moraes. Elaine, boa tarde. Elaine, eu passei 7 concursos públicos na minha vida. Eu ocupo 2 matrículas, eu tenho 2 matrículas no município e no estado, eu passei em 7 concursos. Eu valorizo muito o concurso público, pode ter certeza disso. Os meus concursados sabem disso, principalmente os que trabalham diretamente comigo, eles sabem disso. Existe uma lógica na administração, isso é natural. Primeiro, para dizer que em momento algum deixou de se chamar concursado. A gente tem ali um número de vagas e todas as vagas foram chamadas. Algumas a gente pediu, tem concurso que está vigorando que a gente já pediu convocação e está para sair. Por exemplo, professores mediadores, professores especialistas, a gente não tem como criar, a gente hoje precisa criar vagas. Nós não temos esses cargos, não podemos criar agora, por conta do aumento de receita e tal, e outras questões legais. Então nós já combinamos com o prefeito, no início do ano ele vai mandar para a Câmara já se colocou à disposição para aprovar, obviamente, e a gente vai estar fazendo um processo seletivo agora, até o final do ano, para a gente atender essa demanda de mediadores e professores auxiliares, e a gente vai estar chamando do concurso, essas vagas vão ser criadas, e a gente vai estar chamando do concurso no ano que vem. Deixou-se caducar o concurso para depois chamar. Eu não entendo essa lógica, não foi essa lógica que eu vivi. Agora tem uma lógica que eu falei aqui, foi usada covardemente contra mim, quando tiraram uma frase minha, tiraram do contexto e pegaram aquela frase solta e mandaram para o Ministério Público, que não vai dar problema nenhum, porque eu não tenho atuação fora da legalidade. Você pode não concordar, mas ilegalidade eu não pratico. O que acontece? Quando você chama o efetivo, o nome já diz, você tem aquilo que eu falei no início aqui, a despesa continuada. Se eu
crio. O prefeito vai botar... São 3 creches que ele conseguiu em Brasília através desses parceiros. Vamos botar 3 creches. Pinhão, Posse e Duques. Mas o prefeito já sabe que ao colocar as 3 creches para funcionar, e eu tenho muito medo do tamanho dessas creches, porque se eu coloco uma creche tipo 2, se eu não me engano, para 180 crianças, eu vou ter uma média de 60 a 70 funcionários. 3 por 1. Vou botar 3 por 1. 60 funcionários. Quase 4 por 1. Eu estou criando 180 postos que, ao chamar concursado, eu tenho essa despesa para sempre. Se eu não tiver dinheiro para pagar, eu tenho que pagar. Então, aquilo que o processo seletivo é possível, o concurso não existe. Você faz um processo seletivo até você fazer um novo concurso. Isso é legal, isso é normal e é óbvio. Quem está numa fila de espera não tem como ficar satisfeito. E aqui eu não estou tirando a razão de quem está insatisfeito. Já aconteceu comigo. Eu passei no concurso em Duque de Caxias, acho que foi Caxias, que parou faltando um para me chamar. Pô. O que você acha que eu senti? Agora, a gente tem casos aqui, por exemplo, eu fui procurado, e eu sempre atendi todo mundo, mas por uma professora que ela era 49ª. 49ª, ela foi brigar comigo. E eu falei para ela, mas você já viu quantos chamaram? Ela chamaram 18. Eu falei, mas você acha que a gente vai chamar mais 30? Não, nem cabe. Então, assim, tem questões e questões. Está entendendo, Flávio? Então, eu valorizo o concurso público, eu sou alguém que sou concursado, essa decisão não é especificamente do secretário de Educação, mas eu seria desleal se eu simplesmente falasse, isso é com o governo, é com a administração, porque é um conjunto de fatores. E digo mais, nosso processo seletivo ele foi exemplar, a gente já chamou quase o dobro, se eu não me engano, e inclusive e aí aquela história, se você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Teve gente da cidade que reclamou, porque teve determinadas funções ali que passou muito mais gente de fora do que da cidade. Porque se critica, se diz quando todo processo seletivo é armado. Aí quando você parte para um processo de extrema seriedade, você é criticado. Tá vendo? Prejudicou lá, tal de Rio Bonito, tal de São Gonçalo, tal de Itaboraí, e não tem quase ninguém de Tanguá. Então assim, com todo respeito, entendo o que você está falando, mas não há nada orquestrado nesse sentido. Há uma lógica. Todo mundo que foi concursado, que passou nas vagas, todos foram chamados. Não houve descumprimento de lei. O que não se continuou foi chamando além daquilo ali. E o concurso, ou melhor, até se chamou no governo passado, e eu acho que o Rodrigo também chegou a chamar no início. Eu não lembro aqui quantas vagas foram. Mas chega uma hora que o concurso caduca, gente. Isso é normal. E eu fui perguntado aí a orientadores educacionais, se eu não me engano, a gente fez pedido, inclusive, que o prefeito convoque alguns do concurso público. Enfim, essa decisão não é só do secretário, mas é tudo feito na legalidade. Beleza. Normaci Ramalho, seja bem-vinda, muito obrigado pelas colocações aqui. Não estamos dizendo que a nossa queridíssima Elaine não seja uma boa profissional, tá? Não, mas pelo amor de Deus, não sei nem quem Já é. trabalhei com a Elaine em Tanguá, excelente profissional. Nós não estamos dizendo que ela não é profissional. Não sei quem é, deixa eu até ver quem é Elaine, de repente até conheço, gente. Patrícia Faria, melhor secretária que podíamos ter. Parabéns, meu secretário, né? Faltando ali agora, depois você vê isso, Luciano, 17, faltando 17 minutos para as 17. Rapaz, se Bolsonaro estivesse escutando isso agora, ele ia ficar doido, né? Faltando 17 para 17, se bem que ele não é mais 17, né? Mas vamos lá. Desculpa te cortar, eu tive uma oportunidade de conversar com o Tasso Gereissati. Posso falar rapidamente sobre isso? Pode. Fui convocado para uma reunião do PSDB, obviamente remota, e aí vem a beleza da tecnologia, aquilo que nos permite. Éramos 40 lideranças políticas, e o senador Tasso Gereissati, ele foi comunicar o porquê da desistência dele da pré-candidatura a presidente. Ele está apoiando o Eduardo Leite, né, que é o governador do Rio Grande do Sul. E eu confesso para vocês que se o Eduardo for candidato a presidente da República, é quem eu vou votar, é meu voto, Eduardo Leite. Que inclusive a gente está num processo de intolerância tão absurdo que começaram a botar um monte de link, porque no Rio Grande do Sul aconteceu isso. Que eu falei, vocês não entenderam. Se tem alguém que conhece bastante disso aí, sou eu. A decisão é minha, não cabe. Então, o meu voto para presidente da República é Eduardo Leite, se ele for candidato a presidente. Acabou, é meu voto. Ponto final. Mas é muito legal o que o Tasso Gereissati falou, porque ele estava falando sobre isso. A gente está no... Aquilo que a gente repete o tempo todo, né, Flávio? Mas esse processo de intolerância, de desrespeito com a opinião do outro.
E a gente precisa, aquela lógica que, se eu não me engano, é de Voltaire, né? Posso não concordar com o que você fala, mas vou defender o seu direito de falá-lo até a morte, de dizê-lo até a morte. A gente precisa recuperar esse tempo perdido. E digo mais, vou polemizar, né? Estão botando a culpa no bolsonarismo, que também é do extremismo assustador e que me assusta. Mas isso começou lá atrás, o tal do todo mundo contra nós. O seu Lula lançou isso lá atrás, né? Todo mundo é inimigo. Só nós e eles. Nós e eles. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Então, já que o Luciano anunciou o voto dele, eu vou anunciar o meu também, né? Eu vou votar no Bolsonaro. E eu respeito isso. E sabe por quê? E não votei no primeiro turno, não, tá? Eu respeito isso. Em 2018 eu votei nele, não. Eu vou votar nele agora porque ele é tosco, mal educado, grosso, arrogante. E a gente precisa de gente assim. Para limpeza tem que ser assim. Primeiro você traz casca grossa, aí depois você traz as meninas para varrer, botar um negócio bonitinho ali, etc e tal. Nesse momento que o Brasil está precisando de uma varredura, tem que ser assim, gente, na grossura. E eu sou meio assim também. Então, quem não gostou, lamento muito. Mas a gente precisa aprender a ter esse respeito, né, Flávio? Mas enfim. E eu respeito, eu tenho meu amigo Alan Coqueiro, que sempre foi Lula, né? Eu sou lavajatista. Só tem uma forma de eu mudar o meu voto. Só tem um jeito de eu não votar no Eduardo Leite. Se o Sérgio Moro virar candidato a presidente da República. Meu voto é o Sérgio Moro. Então, assim, estamos abrindo tudo aqui, né? Olha lá, o Alan já está dizendo que vai votar no Lula. Mas ele sempre foi. Alan, e eu respeito demais. Respeitado, Alan. Demais, isso que é bonito na democracia. Isso é democracia. É isso aí, cara. Praça, irmão. É isso. E a gente vai continuar se encontrando, batendo papo e se admirando. Luciano, falamos aqui da questão do deputado, né, etc. E tem algum apoio especificamente? O senhor indica, né? Como é que indica não, mas assim, como é que é esse apoio aí, no caso? Assim, você já anunciou seu voto para presidente. Sim, meu voto para presidente está anunciado. E nessa colcha de retalhos aí para a LERJ, para a Câmara Federal, como é que vai funcionar isso? Assim, Flávio, lembrando que nós temos 14 minutos. Eu vou lá, mais uma vez. A gente tem, existem algumas formas de se votar. Convicções ideológicas, como essa do Alan. Eu, por exemplo, tenho uma admiração imensa por Luiz Paulo Correia da Rocha. É o político mais íntegro que eu conheci na minha vida. Ex-vice-governador, deputado de 5 mandatos, deputado estadual, que eu tive o prazer. Eu tenho o prazer de chamar de meu amigo. E vou dizer mais, eu consegui um monte de imóveis da LERJ, né, que a LERJ ela foi para outro lugar e comprou tudo e estava doando os móveis. A gente atendeu várias instituições, departamentos e tal. Rapaz, de repente eu vi o gaveteiro com o símbolo do PSDB. Eu falei, eu conheço esse gaveteiro. Tirei uma foto do Luiz Paulo, isso aqui era seu, era meu, tá na minha sala, filho. Ninguém tira aquele gaveteiro da minha sala. Sabe o que é ter o gaveteiro Luiz Paulo Correia da Rocha? Que ele usava para guardar aqueles documentos, aquele monte de problema que ele causava para os governadores, né? Botar aquele povo para trabalhar, tá do meu lado ali. Mas no meu caso, Flávio, é voto de grupo, é voto de governo. Eu tenho certeza que o prefeito vai ver qual é o deputado que mais está investindo na educação da cidade e vai pedir que a gente faça essa condução e pode ter certeza que eu vou estar junto. É um trabalho mesmo de dar voto a quem está dando apoio para a gente ter mais apoio lá na frente. Então, não vou falar nome porque a gente aguarda o prefeito fazer esse comunicado. A gente já tem, lógico, tem simpatias, tem possibilidades e eu gostaria que a gente tivesse essa alternativa junto ao prefeito, né, de dizer, prefeito, acho que por aqui é melhor, mas é um grupo de deputados que está ajudando a cidade de Tanguá. Eu acho que quem tem que falar isso é o prefeito, mas repito, eu não consigo entender ninguém que faça parte da administração pública. Fica fora da orientação que ele vai dar. Fica fora. Mas eu sou concursado, é outra história, filho, a não ser que você esteja num projeto político, porque a gente está falando de algo muito maior. Tanguá é a segunda pior renda per capita do estado. Tanguá é um processo de empobrecimento assustador. Eu fui vereador lá, 4 mandatos, eu sei o tamanho da dificuldade daquela cidade. Então não adianta vir com história bacana, agora é hora do pragmatismo. Ali a gente tem que ser prático nesse momento. A gente precisa de recurso. E a gente vai ter que ter muita coesão, espírito de grupo, espírito de corpo. E eu estou junto lá com a administração, meu irmão. Espero que todos estejam, né? Bom, abraço aqui para Patrícia Farias, que veio comigo aqui no Bolsonaro. Deixando comentário, ela falando da questão da democracia, que é tão bacana, é bonito isso mesmo. Legal que você escreveu aqui, Patrícia. Abraço para você. Minha gente, faltando 11 minutos para as 17 horas, eu quero entregar aqui o programa antes um pouquinho, porque na sequência vem aí nosso amigo Cidinho Boto, né, com o programa dele.
Luciano, muito obrigado, meu irmão. Sei da sua correria, você chegou atrasado aqui por causa da correria, né? Mas esteve aqui conversando conosco. Quero convidar você a estar amanhã assistindo nosso programa, onde eu recebo o prefeito de Rio Bonito, Leandro Neto, né, nosso amigo Peixe, que já estava convidado para vir aqui já umas 4 vezes, cara, né? E aí não veio, uma porque estava com Covid, a outra porque o governador ligou porque ia mandar um dinheiro para Rio Bonito, foi essa grana que chegou da SEDAI. Então, uma série de compromissos, ele não pôde estar aqui. E aí, quando ele marcou comigo agora na sexta-feira, eu falei, rapaz, espero que não caia nenhum avião, não tenha ligação do governador, Ministério Público não resolva te perturbar. Então amanhã a gente recebe aqui o prefeito Leandro Neto, prefeito de Rio Bonito, para conversarmos sobre sua gestão, né? E certamente ele vai tecer comentários a respeito da saída do secretário de Segurança e Ordem Pública, né? Nem entrei muito nos meandros desse tema, porque o prefeito vai estar aqui amanhã e ele dá a notícia em primeira mão para você que está aí ligado no nosso programa. Luciano, obrigado, meu irmão. Reginaldo Guimarães dos Anjos, não adianta, vou votar no Bolsonaro. Ih, rapaz, para que eu fui puxar essa parada? Vou falar uma coisa então, assim, eu faço pesquisa, né, e eu devo ter feito aí nos últimos meses mais de 20, literalmente na nossa micro-região um empate técnico, Bolsonaro um pouco à frente, uma rejeição absurda dos dois, 70% do eleitorado quer a terceira via, e 70% não acredita, a mesma proporção não acredita que vai haver uma terceira via, o que mostra a incapacidade nossa de estar fora dos extremos. A gente tem uma eleição extremamente polarizada e, repito, na micro-região, e não estou aqui fazendo questionamento dos grandes institutos de pesquisa, nessa micro-região é impressionante. Rio Bonito, por exemplo, dá Bolsonaro, Itaboraí dá Bolsonaro, Silva Jardim, Lula um pouquinho na frente, Tanguá, Bolsonaro um pouquinho na frente, Macaé, eu falei? Não, Macaé eu acho que é onde tem uma diferença maior favorável ao Bolsonaro. Tem uma cidade aqui que Lula está na frente também, mas assim, muito apertado, é uma eleição muito difícil, e aí eu faço uma projeção para segundo turno, que política não é uma matemática simples. Naturalmente todas as forças vão se alinhar ao Lula, e isso pode ser uma faca de 2 gumes. O eleitorado pode entender isso também de uma forma... Um conluio, né? Exatamente. Pode entender. Porque existe a diferença, né? Aliança é uma coisa, conluio é outra. Se né? for entendido como aliança, o Lula ganha a eleição para presidente. E se for... Entendido como conluio, o Bolsonaro ganha a eleição que para quem vota é o povo, não é aliança. É uma eleição muito complexa. E quero aqui, o Flávio, eu ia até falar da live, mas não preciso. Eu quero agradecer a todo mundo. A gente vai ter outra oportunidade, a gente vem fazer um trabalho muito legal das lives das bandas que eu estou falando. Vários são os participantes, mas quero aqui deixar um agradecimento especial à minha equipe lá, Massulo, Nelly, Gelson, a grande Camila lá, que eu arranco o couro da Camila, né, cara? Não dou refresco para ela. Toda a nossa equipe, eu falo Massulo e eu estendo a todos os controladores, Léo, Júnior, Eliel, todas as equipes, a Vilma que cuida lá dos nossos projetos, cuida lá de uma parte muito importante que são os recursos do FNDE, cuida de programas, e tanta gente ali que vai do Jardiel e a Magna, que muitas das vezes as pessoas não têm noção da importância desses personagens, concursados que conhecem muito a rede e que está ali lidando dia a dia, Roseli, Jardiel e Magna, por exemplo, dia a dia, professor e aluno, professor e aluno. Aí você tem a Valda de um canto, você tem lá a Solange do outro, e, enfim, Suelen no EJA, tem a Jocineide, é tanta gente, a gente sempre esquece de falar alguém, Josielma, e aí vem a turma do NAED, que é o núcleo de apoio às equipes, aos diretores, né, das unidades escolares, o professor Luiz Alberto e toda a sua equipe, Luciana, a turma toda ali, enfim, a gente tem uma turma ali tão engajada, os diretores, todos muito vibrantes. Ontem eu tive uma oportunidade, Flávio, e eu vou falar muito rápido aqui, diretora Dilcilene. Luciano, o Josimar, que é um aluno com necessidades especiais, que é do EJA. A foto que você postou. Que eu postei. Olha, a gente estava assistindo sua live aqui, Luciano, nem sei qual live foi. Ele passou e falou, eu gosto dele. E ela pensou rápido, olha só, ele quer que você tome a vacina, que ele não queria tomar vacina de jeito nenhum. Aí ele falou, então eu vou vacinar, se o Luciano quer, eu vou vacinar. E se vacinou. E ontem eu fui visitar. Eu não sei quem estava mais alegre, eu ou ele. Inclusive ontem eu merendei lá com eles lá, todo mundo merendou primeiro, tá, gente? E o secretário foi provar para ver se a comida estava boa.
E assim, você vê a alegria daquela diretora. E eu uso a Dilcilene, a popular Lene, para falar de todos os nossos diretores. Todos os nossos diretores, sem exceção. Do Jonathan, com sua decoração diferente em cada sala. A Isilane, com sua particularidade naquela escola rural. Está ali pertinho do Jonathan. Enfim, o Ronaldo que eu falei, a Bernadette, eu vou embora, né? Eu tenho que falar o nome de todos os diretores. A Mara do Castro Alves, que um pai falou para mim, Luciana, minha filha tem necessidades especiais e todas as escolas deveriam tratar uma criança com necessidade especial igual aquela equipe do Castro Alves trata. Um colégio pequenininho, cara, perto da subestação. Ali no Castro Alves, se eu não me engano, são 35 alunos. E aí um pai que tem o Dudu, que é bombeiro, que tem uma filha que foi dada como... Vai ser o vegetal, e não é o vegetal. E você escuta isso, e o mérito é daquela administração, daquela equipe, com toda a dificuldade. A gente não conseguiu nem entregar os computadores novos, a gente não conseguiu entregar as televisões novas, a gente não conseguiu entregar os utensílios ainda, tudo em fase processual, mas tiram leite de pedra. Aí você olha lá para a Cássia, no Jacinto Costa, pintando o chão para fazer... pular amarelinha para fazer... vai dar um pico de energia aqui violento. Para fazer ali balanço e leitura de contação de histórias, enfim. Todo mundo, gente. Todo mundo. Viviane. Agora tem que lembrar todo mundo aqui, senão vai ter problema. Ana Amélia, Adriana, Patrícia, Jacileia, Gleice, enfim. Nós temos ali uma equipe, Alexandra. Parabéns para vocês. Se eu estou aqui falando com o Flávio, com propriedade, com uma educação que está sendo muito bem avaliada, o meu mérito é pequenininho. O meu mérito é de conduzir uma seleção. Eu não tenho um time na mão, eu tenho uma seleção. Parabéns para vocês, muito obrigado. Se eu esqueci de falar alguém, nossa equipe de manutenção, eu agora aqui estou igual aquela da Xuxa. Beijinho para mamãe, beijinho para papai, beijinho, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. É isso aí. Flávio, muito obrigado por essa oportunidade. Sucesso sempre, irmão. Luciano, prazer grande, meu amigo. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado você que está sempre nos prestigiando, nos acompanhando. O pique de energia que deu desligou meu computador aqui, mas não desligou a internet. Valeu, Felipe Flores. Está bem aí mesmo a Connect, hein? E cumprimentar esse sistema chamado legenda, que a gente tanto reclama, porque graças à legenda, Luciano não ganha a eleição de vereador, sai desse ambiente chato, modorrento, extremamente desagradável que é o legislativo, embora ele tenha sido tantas vezes vereador. Eu fiquei com trauma do poder legislativo, né? Portanto é chato, e é uma representação do que de pior tem na sociedade, né? Lá no legislativo. Vou usar aqui a questão do extrato, né? Rodrigo Maia disse isso quando ele assumiu a primeira vez a presidência. Aqui nesse poder está o extrato da sociedade brasileira. Eu falei, cara, se você trocar a palavra extrato por excremento, com raríssimas exceções, não vai ser nada demais. Tem um monte de gente que vai ficar chateada, ofendida e tal. Não estou preocupado com isso, né? Que bom que faltaram 49 votos para que o senhor viesse para o Poder Executivo, fizesse esse trabalho bacana que está fazendo à frente da educação, vai errar, vai acertar, etc. e tal, e tomara que o senhor seja convencido a seguir nesse ambiente executivo, né? Siga essa toada, porque esse tal de poder legislativo, isso não é um negócio, não precisa dizer nada, né? Aqui é minha leitura, em qualquer lugar, tá, gente? Do Iapoque ao Chuí, o poder legislativo ele é muito, muito ruim, né? Porque ela representa o pior de nós, né? Ao contrário do executivo, que tem uma perspectiva, e o senhor disse que aparece na pesquisa, nos resultados, a gente coloca o que é nossas expectativas boas lá no executivo, e nós brasileiros precisamos começar a pensar nisso, viu, minha gente? Porque uma coisa não anda sem outra. Então a gente limpar o lado de cá, e o lado de cá fica meio ruim, sujinho, né? Tem que se ter cuidado com isso. Bom, abraço, minha gente, um beijo no coração, vamos encerrando por aqui. Tô sem vinheta para soltar aqui, viu? Então eu vou finalizar, passar o bastão para Eurivaldo, porque até ligar essa negociaiada toda aqui vai dar problema. E agora em cima da hora para achar, vamos ver se eu consigo. Até que apareceu a vinheta aqui. Então vamos lá, gente. Dá para finalizar com a vinheta aqui. Beijo no coração, até amanhã. Obrigado.
Vai tomar o Todd? Nada, de vocês, pô. Vamos direto pra educação, mano. Rádio Jornal Indo lá me esperando lá até. AM Leste Fluminense. Apresentou Tem uns CDs, programa eu Flávio gosto de remarcar, ele já Azevedo. sabe que eu vou falar sobre